Pois é, a Lígia, gente, para quem não conhece ainda, nossa cientista que virou mãe, ela tem um projeto, um canal belíssimo, né? Chama Cientista que Virou Mãe. Você pode contar um pouquinho também para nós, Lígia? Tem toda uma história de uma mulher revolucionada pela maternidade, né? Tem toda uma história da maternidade e hoje é um grande apoio para muitas e muitas e muitas mulheres através do seu trabalho, ali a partir de Santa Catarina, né, Lígia? Mas de Santa Catarina para o mundo, né? Porque você está nas redes. E também tem uma atenção para a questão da violência política, de gênero, e a gente está exatamente nesse momento falando de mulheres e eleições. Hoje eu vi, inclusive, meninas, Yara e Lígia, que saiu o número de candidatas mulheres que se inscreveram nessa eleição. Olha só, do total de 456 mil candidaturas registradas, 456.310, 155 mil são de mulheres e 303 mil são homens. Ainda muito diferente, né? O número de candidatas. E lembrar outro dado: 2020, as últimas eleições municipais, apenas 12% de todos os prefeitos e prefeitas eleitos foram mulheres, né? Foram mulheres eleitas. E apenas 16% de todos os vereadores e vereadoras eram mulheres. E aí eu queria deixar para você essa primeira questão, Lígia. Como você está vendo essa eleição, o desafio de ser mulher também nessa eleição? Gente, primeiro, obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui na Fórum. É um lugar de muito fortalecimento para a gente que está buscando informações qualificadas para tomar decisões, né? Especialmente para nós mulheres que estamos aí na política, seja na política partidária, seja na micropolítica ou nas políticas dentro dos nossos campos de ação, né? Acho que não tem como a gente não falar hoje sobre esses dados, né, do TSE que liberou aí para a gente fazer essa análise de candidaturas de mulheres. A Ana também estou com esses dados aqui. A Ana pontuou aí para a gente. Neste momento são 455.310 candidaturas no geral, no Brasil inteiro, considerando candidatos e candidatas à prefeitura, à vice e a vereança, né? E aí a gente olha 155 mil mulheres, 301.310 homens. E a gente fala assim, não, mas que bom, a gente tem um bom número de mulheres. Eu não acho bom, porque a gente ainda tem metade das candidaturas de homens num país que tem uma maioria de mulheres. Nós mulheres somos 6 milhões a mais de pessoas no Brasil com relação aos homens. E a gente não tem representatividade proporcional, se nós formos pensar nisso, né? A gente tem uma série de motivos para isso, de ainda não termos uma paridade de candidaturas, né? Desde um grau muito dificultado de vida mesmo, em função das questões de gênero, sobre os quais a gente debate muito. Mas eu acho que a gente tem que colocar aí uma grande parte na conta da violência política de gênero, sim. E aí eu quero trazer aqui mais um dado, a gente aprofundando um pouco nesses números do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que dessas 155 mil mulheres, a gente tem uma maior parte de candidaturas de mulheres com mulheres negras. E isso é muito bom, mas ainda não na proporção do número de mulheres negras que compõem o Brasil, que a gente sabe que é um número exorbitante, é uma força, uma potência que ainda não encontra espelho nos números de candidaturas. Então, a gente tem hoje, né, nessas eleições de 2024, 74.355 mulheres não negras, classificadas assim pelo TSE, né, como mulheres não negras, então são um pouco mais aí de 74 mil, e 80.645 candidatas mulheres negras. Aí, gente, eu acho que eu gosto de dados, sou cientista, né? Mas a gente tem que ir aprofundando, tem que saber onde estão essas candidatas.
para entender a constituição política, inclusive político-partidária aqui do Brasil. Quando a gente pergunta assim, dessas 155 mil mulheres, e sim, a gente tem 0,5% apenas de candidaturas de mulheres indígenas, isso é muito importante a gente falar, o que dá pouco mais de 7.400 candidaturas num país, num território que é, né, originalmente dos povos originários, aí como o próprio nome diz. Bom, onde é que estão essas mulheres candidatas? Né? A gente tem, nos maiores percentuais das mulheres não negras, estão no Partido Novo, que é 58,06% dessas candidaturas. E a gente tem, onde é que estão as mulheres negras em termos de percentuais de candidatura? 70,19% dessas mulheres negras candidatas estão no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. Eu acho que isso mostra um pouco a cara da luta política, né? Onde estão as mulheres? E assim, gente, lembrando que são números muito aquém do que a gente poderia ter de candidaturas de mulheres. Tem muita mulher que não está disputando cargo, não está na política partidária em função da violência política de gênero, e eu me incluo entre elas, inclusive. Eu até conversei com a Ana um pouquinho, acho que anteontem, né, Ana? E falei sobre isso. Então, temos que aumentar esses números? Temos. E como aumentar esses números passa por como é que a gente vai dar condições, primeiro, dignas de vida para essas mulheres, e como é que a gente vai combater essa violência política que impede que boas profissionais, boas candidatas estejam nos representando. E quando eu falo nos representando, não é apenas a nós mulheres, mas a todo o Brasil, né? Então, acho que fica explícito que a luta contra a violência política de gênero precisa ser uma luta de todo mundo, não é uma luta de mulher, porque a gente está perdendo pessoas que poderiam fazer diferença para o povo brasileiro, lutando por direitos, porque essas mulheres não estão se colocando à disposição do processo eleitoral. Eu queria trazer um tema que eu acho que ilustra esse desafio das mulheres na política. Inclusive, na dita maior democracia do mundo, a Kamala Harris, que é aí candidata democrata, está no meio da convenção democrata, e está pegando muito, Lígia, esse assunto do vice do Trump, né? Olha só que loucura. Ele desqualifica a Kamala pela Kamala não ser mãe. E é engraçado porque a gente vê direto desqualificando mulheres, dizendo que elas não são capazes de ocupar cargos públicos por serem mães. Ou seja, nunca tá bom, né? Qualquer desculpa que quiserem para poder atacar a participação feminina nos espaços de poder, eles usam. Usa liberalismo, usa o tal do que agora está na moda, identitarismo, até os nossos úteros entram na história, né? E aí eu queria que você analisasse esse exemplo dos Estados Unidos, ele também está aqui. A gente tem aí uma pegada, né, Lígia, de bela recatada do lar, as pessoas criam estereótipos para designar quem são as mulheres de esquerda, até os nossos pelos o povo problematiza. Aí eu queria que você comentasse isso, porque não é algo restrito ao Brasil, né? E a gente teve uma presidenta que foi golpeada, e muita gente analisa por ser até uma questão misógina aí. Como é que você vê isso, Lígia? Eu vejo isso exatamente nesse mesmo sentido que você mencionou, viu, Yara? Qualquer coisa vai ser utilizada para nos desqualificar enquanto profissionais, enquanto candidatas. Qualquer coisa. Se você é mãe, é justamente a maternidade que vai te desqualificar ou diminuir a tua potência de entrega, digamos assim, né? Se você não é mãe, também vai ser utilizado isso contra você. Então, eu acho que na verdade, uma falta de argumento consistente, sabe? A gente tem, dentro da ciência, né? Eu sou da área científica, a gente tem um livro muito bom
de uma autora que me fugiu o nome aqui agora, mas talvez vocês possam buscar aí. Tem um palavrão no título do livro, então eu só vou falar o início. O livro se chama Inferior é o... Entendeu? E aí, essa cientista fez um levantamento de todos os pseudo-argumentos utilizados contra as mulheres, desde os argumentos com base biológica até com base social enviesada, e mostrou com evidências científicas, que são as evidências que nos interessam, são dados que nos interessam, especialmente em época de fake news. Todo mundo aí cria uma notícia fictícia, influencia a opinião das pessoas, especialmente das pessoas que têm menos acesso a uma maior variedade de fonte de informação, né? Ela foi lá e trouxe evidências desbancando todos esses pseudo-argumentos que são colocados em pauta para tirar as mulheres dos espaços de poder em todas as áreas. Ela faz essa análise mais específica com relação ao campo científico, mas é isso, assim, Kamala está sendo atacada porque não é mãe. Eu deixei de ser candidata neste pleito agora porque eu sou mãe. E porque a violência política de gênero nos ataca não apenas diretamente, como também por meio dos nossos filhos e filhas. A gente lembra do caso da Manuela Dávila, quando a Laura foi ameaçada, e isso mexe demais com a gente, porque são vulneráveis, né, num país que, pelo menos em teoria, constitucionalmente considera crianças e adolescentes como prioridade absoluta, mas que acabam sendo a porta de entrada para a violência política de gênero quando a gente é mãe. Mas quando a gente não é mãe também, isso também vai ser usado contra a gente. Vai ser usado mais pela... É interessante, sabe, gente? Porque, assim, não é que a direita nos ataca, a esquerda, que ainda não faz o debate da inclusão das mulheres como deveria fazer, também nos ataca. Então, a direita tende a nos atacar quando não somos mães, né? Porque a direita tem ali uma vertente ideológica que vê a mulher em função de um suposto destino social e biológico, que é a maternidade. Nos enxergam através do porte de um útero, né? Não interessa a tua decisão sobre o teu caminho de vida. Você tem um útero, você pode ser mãe. Você não é mãe por quê? Que absurdo. Né, está se recusando a este papel divino. E a esquerda, especialmente os companheiros homens aí, nos atacam quando somos mães, e são ataques, inclusive, muitas vezes sutis. Eu sempre falo desse exemplo, assim, horários de reunião de partido. Vamos fazer reunião de partido às 18h30. Gente, por que 18h30? Porque 18h30 é a hora que a classe trabalhadora já encerrou, em geral, as suas funções e está podendo se reunir. Eu não sou da classe trabalhadora. Como assim eu não sou da classe trabalhadora? 18h30, uma mãe de criança, uma mãe de adolescente está pegando filho na escola, está no engarrafamento, está no transporte coletivo, engarrafado, super sobrecarregado, pensando o que vai dar para comer. Eu não vou chegar numa reunião às 18h30. E aí, quando a gente levanta essa questão, vai para essa coisa... Não dá para a gente falar de identitarismo, como a Yara falou, né? Então, gente, é bomba de todo lado.